Obrigado, Ellen. É um prazer estar aqui. Estou pensando em algo assim bastante informal, né? Essa ideia aí sair um pouco de... Eu tenho como uma tarefa aí fazer uma discussão sobre desafios da atenção primária, né? E aí a Ellen fala, então vamos fazer uma prévia, né? Mas, para falar a verdade, eu ainda estou em dúvida se eu vou trabalhar com esse tema ou esse e outros, né? Porque os desafios são muitos, né? Esse é um tema importantíssimo, né? A questão do acesso, né, e da equidade, né? Já dizendo que a equidade não é igual à igualdade, mas é um conceito que remete mais à justiça social, né? Dentro da ideia de que nós temos que para lidar com situações desiguais, nós temos que ser desiguais, né? Nas políticas públicas, né? Se há populações vulneráveis, populações, né, que vivem situações de exclusão, nós temos que, nas políticas públicas, privilegiar essas pessoas, né? Nós não podemos, não se trata de fazer uma política que alcance a todos, né? Embora isso é um tema... como eu não sabia qual era o público, eu coloquei alguns slides para situar um pouco o nosso quadro de saúde no país. Então eu vou passar bem rápido, porque eu acho que não há novidade aqui para o público, né? Então eu ia falar um pouco das transformações que aconteceram no Brasil nos últimos 40 anos, né? Então o Brasil era um país rural, virou um país urbano, ele teve uma transição, a população envelheceu, né? As doenças infecciosas deixaram de ser importantes e nós temos hoje doenças crônico-degenerativas como principais causas de morte e mortalidade, mas também a violência no país é um problema de saúde pública, está entre as principais causas de mortalidade. Tivemos uma transição nutricional, né? Quando eu cheguei aqui como residente em 83, a desnutrição infantil era um problema de saúde pública e que nos ocupava aqui nesse serviço, né? E hoje nós temos a obesidade como um problema de saúde pública, no período aí, vocês veem que eu sou jovem, né? Então foi um período relativamente curto que essas coisas aconteceram, né? Temos uma prevalência de obesidade, uma expectativa, uma das projeções que daqui 3 anos mas essa projeção está meio furada. Tem uma projeção que em 2025 Brasil, México e Estados Unidos vão ter a mesma prevalência de obesidade, na faixa de 37%. Né? O nosso sistema único de saúde, que é uma grande conquista, né? Dos nossos 200 milhões de habitantes, mais ou menos 190 são usuários do SUS, mas nós temos 50 milhões de usuários privados e uns 30% de usuários mistos. Mas o que acontece com o nosso SUS, né? Muito rapidinho aqui. A despesa, os países que são esses países, Reino Unido, França, Canadá, Espanha, são países que têm sistemas universais como o Brasil. O SUS é um sistema universal para todos, né? Universal nesse sentido. E o Brasil, vejam, a despesa pública aqui é 48%. Do total de despesas com saúde, só 48% é do Estado. Enquanto que os países também com sistema universais, né? Lá da Europa e Canadá, aqui na América do Norte, está acima de 70%, né? E vejo que, curiosamente, nós temos o mesmo nível que os Estados Unidos de despesa pública, que é um país que não tem um sistema de saúde universal, né? Muito pelo contrário, tá certo? É regulado pelo mercado. Mesmo assim, a despesa pública é 47%, porque lá tem
o Medicare, né? Medicaid, que são programas, né? Agora tem o Obamacare, né? E aqui é só para mostrar então que por outros indicadores que não, acho que nem aqui é em relação ao percentual do PIB, né? Tá certo? Então a gente vê que do total de despesas com saúde, né? Um total de 4,9, né? Tá certo? A gente vê que a União 4,2, que é o privado, tá certo? Das despesas públicas 3,9 em 2014, né? Mas a gente vê que os municípios é 1,2, Estado 1 e União 1,7. A União manteve esse 1,7, né, ao longo dos últimos décadas. E a média, nós estamos mais ou menos na metade, né? Aqui é mais ou menos 4%, e nos países que têm sistema universal é 8%. Tá? Mas eu vou passar mais rápido, porque eu acho que isso tudo já está muito... quer dizer, em termos de acesso e uso de serviço, a gente pode dizer que em que pese essas restrições de financiamento, quer dizer, então o Brasil, o SUS, ele é subfinanciado, né? Tá certo? Talvez, fazendo aí um chute, metade do que os países que nós vimos, nós deveríamos ter o dobro do que é financiado, né? Só por um rápido olhar aí. A despeito de tudo isso, a construção do SUS, ela, ainda que parcialmente, ela conseguiu, tá certo, alcançar os objetivos de acesso universal, tá certo, e mais ou menos equitativo, né? Tivemos uma bruta expansão, né, de estabelecimentos de saúde, tá certo, aí de 81 para 2009, né? Enfim, de população que consultou médico aqui embaixo, né? A gente vê que são taxas menores, mas, né, entre os mais ricos, né, 76%, entre os mais pobres 59%. Então, nós temos iniquidades no acesso aos serviços, né? Só por esse indicador aqui. Mas então, aqui é um livro sobre os 20 anos do SUS, um livro do Banco Mundial. Aqui é um artigo de um número do Lancet, que foi só sobre o Brasil, só para dizer que o acesso à atenção básica e emergência foi ampliado de forma expressiva no Brasil. Nós temos cobertura universal de imunizações e pré-natal. Houve uma ampliação expressiva da produção de medicamentos essenciais, né? Só para mostrar algumas dimensões diversas aí, né? E um programa mais recente, né? A gente acabou de publicar um fascículo novo aí da Interface, que tem só sobre o programa Mais Médicos, né? E tem um artigo que faz uma avaliação, né? Interessante ver que, como nós ainda tínhamos iniquidades, né? Muitas equipes de saúde da família que não tinham médicos, né? Então, com o PSF, nós tivemos com o Mais Médicos, né? Em 2015, se alcançou 40 mil equipes de saúde da família no país, eram 31 mil, né? Então foram 6 mil equipes a mais, né? E 165 municípios implantaram a estratégia de saúde da família, impulsionados pelo programa Mais Médico, né? Aqui falando do eixo provimento de emergência, né? Porque o Mais Médico tem outros dois eixos, né? Esse artigo é uma avaliação de 3 anos do Mais Médico, é um tempo curto para poder avaliar o programa, mas já houve uma redução, já foi possível reconhecer uma redução nas internações hospitalares por causas sensíveis, né? Então o programa foi fundamentalmente, acho que todos sabem, a alocação de médicos em áreas com prioridade em áreas de alta vulnerabilidade, né?
Então, bom, isso só para localizarmos, né, em relação... Bom, então, nós temos hoje uma... Quer dizer, eu penso um pouco que o acesso, quer dizer, nós tivemos uma significativa expansão, vocês viram por alguns números, do acesso a serviços. Mas isso ainda não está completo, né? Nós vimos que o Mais Médico, né, foi um programa que realmente conseguiu levar um profissional que é escasso por uma série de questões, né? Mas nós ainda temos, quer dizer, nós temos uma ameaça, né? Esse slide é só para dizer que nós estamos no momento da história do país em que foi aprovado, né? Eu estou colocando aqui como um cenário provável, né? Foi aprovado, né, deixa eu mudar isso aqui, a emenda constitucional 95, né, que era a PEC 241, que congela os gastos públicos por 20 anos. Por isso que eu quis colocar esse como um dos desafios da atenção primária. Então, se eu quero ficar 20 anos aí, né, daqui a 20 anos você vai estar careca, porque... Olha, branco, certeza. Já está. Então, veja, é algo difícil da gente imaginar, né, numa situação que o SUS, quer dizer, ele tem como uma das suas grandes limitações, né, para o seu, de fato, para que ele cumpra o seu papel plenamente, né, de universalidade, de equidade, né? Agora imagine com um congelamento por 20 anos. Então vários economistas, tal, e o pessoal do IPEA fez uma projeção de perdas retrospectivamente. Eles pegaram como se isso tivesse sido aplicado em 2003, né? E viram que teríamos uma redução em 2003, era 1,75% do PIB de despesa pública para a saúde. Isso cairia para 1,01% do PIB, ou seja, teria uma redução de 42% nos recursos para a saúde. Uma perda, essa é uma estimativa, claro, de 257 bilhões. Né? Ou seja, o cenário provável, né, é que teremos uma redução no acesso e um aumento nas iniquidades na saúde, né, e outras políticas sociais com reflexos também na saúde. Né? Não vamos ter tempo de desenvolver, mas isso faz parte de um cenário que não é um desmonte do Estado. O Estado está aí. Né? É uma privatização do Estado mediante... O Estado vai continuar e financia, subvenciona o setor privado, né, de diversas maneiras, de serviços privados e planos, com importante entrada do capital externo, porque foi aprovado no último ano ainda Dilma, o capital externo está comprando planos de saúde, empresas, hospitais filantrópicos, né, e teremos um sucateamento do acesso aos serviços públicos. Por isso que eu quis trazer essa questão do acesso, né? Porque, embora possamos talvez divergir que o acesso seja uma prioridade para a atenção primária, né? Achando, não, mas teve uma enorme expansão do acesso, o problema é qualidade, né? Talvez nós temos muitos desafios, e o acesso é um deles, né? E aí um pouco desse bate-bola hoje aqui, viu? A ideia que é fazer mais uma bate-bola aqui, uma troca de figurinhas, tá? Então, assim, aí assim, sem entrar muito em detalhes, né? Toda essa questão do acesso tem toda uma conceituação por trás e tal, né? Mas a ideia é que o acesso, né, ele envolve características de oferta dos serviços, né, e do ajuste entre essas ofertas e as necessidades sociais da população. Né. Então esse é um conceito do Dunabedian, que é um nome de referência em avaliação de serviço, né,
Então ela seria uma dimensão de desempenho, o acesso, né, aqui a acessibilidade, de desempenho dos sistemas de saúde associado à oferta, né? Mas tem, entre 1000 conceitos, há uma tendência de um uso ampliado do conceito de acesso como uma dimensão de entrada no sistema. Então, quando a gente fala de acesso, a gente está falando de como as pessoas entram no sistema, né? Então, um conceito ampliado do conceito de acesso para as dimensões de resultado, da entrada, quer dizer, esse acesso vai ter que resultado, né? Mas alguns autores, especialmente os que eu peguei aqui, né, que é uma revisão muito bem feita sobre acesso, que é muito importante a gente poder dividir um pouco o acesso e o uso de serviço nas etapas. Quer dizer, entre o acesso e o uso, o acesso e a continuidade do cuidado, tudo bem, a pessoa pode entrar no serviço, mas ela vai continuar recebendo esse tratamento. E o conceito de continuidade da atenção é um dos preceitos básicos da atenção primária à saúde, né? Como bem define a Bárbara Starfield. Entre acesso e efetividade do cuidado, ou seja, a pessoa entrou, mas o problema dela, efetividade, não só o problema, mas foi resolvido, né? O problema, essa condição dela, né, foi garantido. Ok? Tanto é que para o Donabedian, né, ele trabalha muito mais, ele usa mais o conceito de qualidade quando vai se referir a outras dimensões do sistema de saúde ou do serviço, que envolve eficácia, efetividade, eficiência, etc. Deixa eu ver aqui meu tempo. Então vou passar rápido aqui. Os determinantes são muitos do acesso, né, e do uso de serviços. A necessidade de saúde, condições do usuário, onde mora essa pessoa, condições socioeconômicas dos prestadores, da organização dos recursos disponíveis, de onde está esse serviço, né, dimensões políticas, de financiamento, coisas que nós já falamos aí, né, mas também das necessidades de saúde. Aqui não... veja, na nossa sociedade, a necessidade de saúde, as necessidades, né? Se a gente pensar mesmo num celular, aí, né? Essa é uma necessidade que é produzida, né? E produzida socialmente, a distribuição também e o seu consumo, né? Então não é uma coisa assim que todos nós sentimos necessidade de ter um celular. Agora sim, mas antes dele existir a gente não tinha. Então, uma característica do capitalismo, ele sempre está produzindo novas necessidades. Só que são necessidades mais de consumo, né? Tá certo? E as necessidades sociais também são criadas e recriadas na nossa vida, tá certo? E dentre essas, a de saúde, né? E as necessidades sociais de alguns, aqueles que têm mais voz e poder, né, podem parecer necessidade de todos. E esconder as necessidades de outros, né, reforçando desigualdades sociais dos outros, aqueles cujas vozes estão excluídas, né? Então, uma necessidade que pode parecer legítima, talvez ela seja expressão de uma parcela que tem mais capacidade de vocalização, de pôr a boca no trombone, né? Com isso impedindo a expressão, né, de necessidades legítimas, de setores, né, que estão fora do... Bom, um problema que todos nós estamos carecas de saber, né, o secretário também, mas que é o quê? Nós temos uma grande demanda espontânea dos usuários dos nossos serviços do SUS, que historicamente, né, mostram que há uma persistente preferência dos usuários por serviços de pronto atendimento, pronto-socorro e hospital, né? Apesar de toda a expansão que teve para a atenção básica. Então tem alguns estudos bastante interessantes, eu trouxe um e vou passar bem rapidinho porque meu tempo já... Esse artigo chama Cidadãos Peregrinos, né?
peregrinar, de caminhar, né? De realizar um certo caminho para tentar achar um acesso ao sistema de saúde, né? São de colegas lá da saúde coletiva, da UERJ, né? Feito na cidade de Juiz de Fora, que é maior que Botucatu, uma cidade com 500 mil habitantes. Então, o que eles fizeram? Grupos focais com usuários do sistema, entrevistas e tal, mas principalmente grupos focais, para ver as barreiras de acesso, né? São coisas que nós que já militamos na atenção primária à saúde sabemos, né? Mas aqui era só para aquecer o debate. Então, alguém que diz, eu sempre procurei a unidade no meu bairro, você sabe, é o seu bairro onde você tem que ir, a pessoa sabe disso. Mas sempre que eu chegava eu não era bem atendido, então minha opção foi o pronto-socorro, né? Então são diferentes falas. Aqui a enfermeira falou, a gente tem médico aqui, se você quiser trazer, pode até trazer, mas a gente fecha assim. Então se precisar ser hidratado, então é melhor ir para o pronto-socorro. Enfim, aqui tem uma lista e outras falas que eu não vou... quer dizer, por que o usuário vai no pronto-socorro, vai no pronto-atendimento? Porque ele enfrenta dificuldades na atenção básica, né? Claro, a atenção básica tem qualidades, nós não estamos com isso querendo, mas tem problemas. Aqui nós estamos falando de cidades grandes, né? Tá certo? O Rio de Janeiro agora sim, que tem teve uma grande expansão da atenção básica, mas o Rio era uma loucura, né, em termos de acesso, porque não tinha atenção básica. Mas uma cidade como o Rio, isso ainda não está totalmente resolvido, né? Então passa por uma série de questões, né? Por exemplo, a pessoa ela mora numa rua que não tem, para aquela unidade ela vai ser atendida por um médico, né, um PSF, só que ela gosta mais do médico da outra rua, né? Então, na verdade, aqui o que a gente pode pensar também é que talvez o nosso sistema, ele também tenha coisas que são, ele tem uma formatação, tá certo? Que para o cidadão comum, tá certo? No seu cotidiano de buscar atenção, né? São burocráticas, limitam o seu acesso, etc., né? Também a confiabilidade, né, o grau de confiança das pessoas. E claro que isso também não é uma coisa inocente, né? Tá certo? As pessoas confiam mais no hospital, no pronto-socorro, porque lá, em tese, teria um especialista, tem o raio-x, né? Ele teria mais chance de ser internado e tal. Então, esse estudo vai mostrar um pouco isso. Veja, aqui o que nós estamos... o que esse estudo mostra é porque as pessoas procuram na perspectiva das pessoas, tá? Isso não quer dizer, então, que... né? Quer dizer, nós temos que entender, quer dizer, como é que opera, né, do ponto de vista, os caminhos que as pessoas fazem, né? Então, são pequenas historinhas aí que não vai dar tempo de ler, né? Então, a insegurança, contingência, né? Então, alguém que diz que justamente quando ela foi bem atendida no SUS, ela acha que isso foi uma sorte, naquele dia, né, que deu tudo certo. Né? Então, descaso com usuários que também tem no pronto atendimento, tem no hospital, e talvez a pessoa releve isso, né? Mas o interessante é perceber que o cidadão ele tem consciência disso, né? De quando o direito não está sendo respeitado, né? Então é um lado interessante desse. Bom, então o trabalho também vai mostrar algumas estratégias de acesso. Quando o usuário decide buscar atendimento, né, ele passa a definir um tipo de busca que ele vai fazer, em qual instituição ele vai, quando, como, né? Mas isso é muito dinâmico, depende da situação, né? A pessoa trabalha no centro, tem uma da cidade, mas a unidade dele é num bairro, né? Mas ele não pode ir na unidade do centro porque não é o local de acesso dele e tal. Então, coisas que já outros colegas já discutiram isso, o ICC, né?
quanto que a gente também tem que pensar em outros espaços de atenção, né? O próprio pronto-socorro como um espaço de primeiro acesso, principalmente, né? Bom, então a questão que se coloca, né, quando a gente fala de acesso, é como é que a gente organiza a atenção à comunidade para garantir o acesso e a equidade, né? Um acesso que seja para todos, né? E muito no sentido da redução das desigualdades. E aí há duas perspectivas, uma como aliviar o sofrimento agudo e a outra que é a de produzir impacto, porque nós estamos falando de serviço de saúde pública, não estamos falando de uma clínica privada, que o papel dela é atender as pessoas que chegarem ali, né? Um serviço de saúde pública, numa clínica privada, ela não é responsável pela saúde do vizinho. Aqui nós somos, né, nesse serviço de saúde, as pessoas que moram nesse território, né, é responsabilidade não só de atender quando essa pessoa adoece, mas de produzir um impacto nos indicadores, reduzir a mortalidade infantil, reduzir as internações por diabetes, né, mesmo daqueles indivíduos que não usam o serviço. Pô, mas como é que faz isso? Então vamos lá, né? Então essas são duas questões, reduzir a mortalidade materna, né, porque um país como o Brasil não pode ter a taxa que ele tem de morte materna, né, e claro, não pode ter a taxa de cesárea que ele tem, né, como alcançar os grupos de maior vulnerabilidade, né. Então há duas modalidades aí vamos dizer, de abordagem dessa questão, que é uma, qualquer serviço de saúde pública, ele precisaria de atenção primária, né? No seu território, ela organizar a oferta, né, de forma programática, né? Produzir impacto na saúde dessa população, né, mediante o uso de uma série de recursos, consulta de enfermagem, médico, imunização, né, acompanhamento do desenvolvimento da criança. Eu pus em destaque aqui busca ativa, porque se eu falei que a unidade é responsável em diminuir a taxa de hospitalização por diabetes, até mesmo de quem não usa o serviço, né, porque ela teria que fazer busca ativa das pessoas numa unidade de saúde da família do seu território que tem diabetes e por algum motivo não estão vindo ao serviço, né? Isso pode ser organizado, né, mediante atenção a grupos populacionais, né, criança, idoso, né, as doenças infecciosas crônico-degenerativas, né, a programas de prevenção, como nós temos aqui no Centro de Saúde Escola, que é um programa em parceria com a Prefeitura, que é um programa municipal que existe há 20 anos de prevenção de cegueira. Todas as crianças em idade escolar são avaliadas, passam por avaliação na escola, aqui no serviço, aquelas que são encaminhadas, né? É uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam, né? Aqui, se tivesse tempo, ia dar um exemplo do que a gente fez, né, como busca ativa, né? Vou falar rapidinho, né? A gente reorganizou há uns 15 anos atrás, né? A gente tinha uma fila aqui para consulta de oftalmo e teve umas intercorrências, aí a gente resolveu organizar a fila, além de ter melhorado, que a gente fez desaparecer a fila física e transformamos essa fila, né? A pessoa podia agendar qualquer dia, qualquer horário, e ela passava primeiro por uma avaliação, uma consulta de enfermagem, e nessa consulta era avaliado, fazia-se o teste de Snelling, e a pessoa era classificada quanto à necessidade dela de precisar de óculos. Isso era para adultos. Eu acho que ainda funciona assim aqui. E também era avaliado, se fosse mulher, se ela tinha feito Papa Nicolau. Então a gente fazia a busca ativa. Se ela tinha um exame de glicemia feito alguma vez na vida, se fosse um idoso, etc. Enfim, tinha uma série de critérios, né? E a gente trabalhava com busca ativa. Então esse é um exemplo de trabalhar com acesso, né? Bom, e uma outra dimensão que aí eu vou explorar um pouquinho mais, que talvez esteja mais na ordem do dia, é a atenção à demanda espontânea. Ou,
o chamado pronto atendimento, né? Que ele pode ser eficaz como uma prática clínica com ações de controle de riscos e promoção, mas pode ser ineficaz quando se resume a uma consulta rápida, orientada pela queixa, deslocando o diagnóstico para um tratamento sintomático, ou seja, uma consulta rápida que se trata o sintoma, né? E não se avalia qual é o problema do paciente, né? Nesse caso, ela não é eficiente, né? Então, aqui também é uma historinha, né? Nós fizemos aqui há uns 10 anos atrás, com uma colega, a Sheila, médica de família, tal, que tem uma formação, né, em abordagem de grupos e tal. A gente fez um grupo de recepção, né, um grupo de acolhimento com os pacientes que chegavam e que não tinham queixas agudas, assim, que precisavam, tipo uma infecção urinária, que ele não vai participar de um grupo. Eu gosto muito de citar o caso da dor nas costas da Dona Maria, né? E cada um falava do seu problema lá. Claro que esse grupo, depois eu vou comentar, ele tem vantagens e algumas dificuldades, né? Mas a nossa experiência foi muito interessante. Essa Dona Maria, ela veio porque estava com uma dor nas costas. E depois, na conversa no grupo e tal, o motivo da dor nas costas é que a filha tinha abandonado a netinha que ela cuidava de 2 anos, né? Tudo bem, talvez carregar esse neto, mas a dor nas costas também tinha um outro sentido muito mais sério, né? E talvez se ela passasse num PA, ela ia sair com diclofenaco sódico, né? E com certeza numa consulta rápida esse aspecto não seria tratado. Eu acho que no Brasil nós avançamos bastante, né? Veja, lidar com... Antes de falar do acolhimento aqui, eu acho que eu pulei aqui. Opa, não, estou indo para frente. Quando a gente fala da atenção à demanda espontânea, é importante chamar a atenção, né, que essa relação entre uma oferta mais organizada, mais programática, e atenção à demanda espontânea são relações, não são muito pacíficas, né? Tá certo? Porque há sempre um conflito no dia a dia, no cotidiano do serviço, entre aquele paciente agendado e o paciente que chega com queixa aguda. Isso é uma tensão grande nas áreas de recepção dos serviços, né? No Brasil, acho que a gente avançou, né, com na reflexão sobre o acesso, né, e na prática em como lidar com o acesso, que foi a partir de toda uma perspectiva de trabalhar com acolhimento, né? E aí o acolhimento em algumas das suas dimensões. Isso, claro, isso é de 99, a publicação, né, do Emerson e do Túlio sobre acolhimento e tal, uma experiência lá em Minas. Eu acho que muito já se discutiu, se avançou, mas também houve uma redução desse conceito do acolhimento e de repente ele virou em muitos lugares uma sala com uma plaquinha acolhimento, né? Eu não sei se ali o que acontece. Então, ele com certeza é um mecanismo que amplia e facilita o acesso, né? Porque, mas também ele deve ser visto também como uma determinada postura, uma atitude e uma forma, uma tecnologia, uma forma de fazer esse cuidado, né? E também como um dispositivo para reorganizar o processo de trabalho na unidade, tá? Então, há lugares que isso avançou muito. O Ministério, por exemplo, tem um material produzido, né, que eu acho que ajuda a equipe, mas nada como uma prática de fazer isso, né? Eu acho que tem uma produção já acumulada em torno disso, né? E também se avançou no sentido de entender que o acolhimento não está ligado só à recepção do serviço, à imagem,
né? A ideia ficou muito forte. O acolhimento é uma coisa que a gente faz na recepção do serviço, que pode ser o porteiro, pode ser né? Como se fosse um ato de receber a pessoa, e não é isso, né? Tá certo? Aliás, a pessoa tem que ser muito bem qualificada para fazer o acolhimento. Inclusive o porteiro, não para fazer um outro tipo de recepção, que é encaminhar ele para o lugar correto e tal, né? Mas não cabe ao porteiro fazer o acolhimento dentro da concepção que está pensada, né? Enquanto um momento de conversa com o paciente, com uma determinada tecnologia de conversa e tal, né? Então o Ricardo Teixeira, colega da USP de São Paulo, vem justamente mostrar que o acolhimento ele tem que ser feito numa perspectiva de uma rede de conversa que deve acontecer em todos os momentos. Quando ele está lá no médico, quando ele já está saindo do serviço e vai fazer a pós-consulta, onde existe ainda, né? Ali tem que haver um acolhimento. Mas a ideia mais forte que está por trás da ideia da rede de conversação é que ela tem que ir à raiz do problema. E ele tem até um videozinho bacana, né, disponibilizado aí no material da Política Nacional de Imunização, que vai mostrar uma paciente que chega para marcar uma consulta com um ginecologista, né? A ideia talvez mais reduzida de acolhimento é que a paciente foi acolhida, se ela foi muito bem recebida, assim, conversona, tudo bem e tal, já está agendado aqui, toma para a senhora, né? O que o Ricardo vai discutir é que isso não é acolhimento, né? Tá certo? Isso foi uma boa recepção, educada e tal, né? Mas acolhimento, ela deveria perguntar, mas por que a senhora quer um atendimento com o ginecologista, né? E a partir disso explorar por quê e a partir disso buscar entender, reconhecer o problema dela e trabalhar a partir desse problema. Então o caso é interessante para uso didático, assim, porque na verdade é uma paciente que vive uma situação de violência doméstica e tal. Isso só é reconhecido quando de fato a enfermeira vai atender, conversa, profunda conversa, né? Então um pronto atendimento feito com uma consulta rápida, tratando o sintoma, isso é ineficaz, né? Despende recurso, né? Então aqui uma série de perguntas, né? Então quem que vai receber o usuário para fazer esse acolhimento? Como avaliar o risco e a vulnerabilidade dele? Quando encaminhar, né? Então, muito rapidinho, deixa eu ver se eu já estourei meu tempo aqui. Mais uns minutinhos aqui para fechar. Então quem vai atender tem que ser muito bem capacitado, né? Porque essa pessoa ela tem que ter capacidade de avaliar os riscos, a vulnerabilidade desse indivíduo, ter clareza dos recursos que essa unidade tem. Olha, então vamos encaminhar a senhora num serviço como o Centro de Saúde Escola Grande, tá ok? E aí o acolhimento ele pode ser feito de pelo menos 3 formas, né? Pela equipe que já atende esse paciente, que eu acho que é a mais adequada, né? Para que ele tenha continuidade de segmento com aquele mesmo médico, enfermeira. Pode ser misto, isso tem muitas equipes que trabalham, tem a equipe de referência, mas também tem uma equipe do dia, né? Que é a experiência lá do Butantan. E também pode ser coletivo, como nós já fizemos aqui no Centro de Saúde Escola, tivemos essa experiência que foi interessante e tal, né? Não chegamos a avaliar e escrever nada e tal, né? Como avaliar o risco, né? Então, o acesso com equidade significa tratar diferentemente desiguais, né? Então eu tenho que ver, bom, quem é a família dessa pessoa, uma família de risco, onde ela mora, em que região do território, né? Estratificar risco, né? Tá certo? Fazer isso com privacidade, com treinamento, com supervisão, com escuta, né? Enfim, ampliar a capacidade clínica dessa equipe, né? Para reconhecer riscos, etc. Está aqui, está pequenininho, não vai dar para... Né? É um exemplo de uma classificação de risco adaptada para atenção primária, bem mais simples e tal, né? Tá certo? Então, um paciente que não é agudo,
tá certo? Ele vai poder ser reagendado para outro dia, etc. E aqui, diferentes situações de risco compatível com o nível de uma unidade de saúde. Né? Quer dizer, eu trouxe isso aqui para mostrar que são questões que já estão, né? Que a gente já tem essa tecnologia, isso, né? Só que isso requer uma grande capacitação da equipe e a supervisão dessa equipe, né? Avaliação, acompanhamento. Né? Eu acho que eu voltei aqui. Sim. Bom, eu ia falar também de acesso avançado, né? Mas também não ia dar tempo. Mas eu acho que a gente precisa, eu especialmente li bastante coisa e tal, mas eu acho que a gente pode fazer um outro momento, uma discussão sobre acesso avançado. Mas eu quis trazer uma coisa que há muito tempo eu penso, e eu fiz um pequeno estágio durante 1 mês e meio em Michigan, uns 6 anos atrás, e eu vi muitos médicos, fiquei muito curioso do tempo que o pessoal passava no telefone, né? Mas não era com a esposa, tal, era com os pacientes, né? E eu fui um pouco atrás de ver isso, né? E na Inglaterra eles estão usando, né, na atenção primária, né, e tem uma ideia de um fluxograma aqui, como uma forma de melhorar o acesso. Como que é? O paciente telefona e quando ele recebe essa ligação, pergunto para ele se ele gostaria de agendar uma consulta em 2 ou 3 dias, ou se é algo mais urgente, né? Caso seja bom, aí ele pode marcar a consulta, tal. Então isso seria um atendimento completo. Mas também, se for um caso agudo urgente, né, o médico, o enfermeiro, e se o médico ou enfermeiro estiver indisponível para um aconselhamento, ele pode dizer para ele, olha, você quer que o médico te ligue daqui a 20 minutos e tal, daqui um tempo, né, pelo menos. Se ele disser sim, o médico vai retornar a ligação para ele. Se ele disser não, que ele quer agendar, então é agendada uma consulta para o mesmo dia. Né? Bom, esse é um modelo que está sendo, né, uma ideia e tal, mas o que eu vejo também, aí eu vou estender aqui, porque essa aplicação, né, ela é mais efetiva quando se oferece a opção de consulta presencial, né? Então 50% dos pacientes requerem uma consulta presencial. Mas é uma forma de você otimizar, né? Hoje, sei lá, 30 anos atrás, a gente usava aqui no Centro de Saúde Escola a rádio para convocar os pacientes, poucas pessoas tinham telefone, hoje todo mundo tem, né? Então a gente pode também, eu acho que o telefone não era esse uso que eu vi lá em Michigan, né? Era um ambulatório de diabetes. Então, eles trabalhavam no acompanhamento de pacientes. Então, o paciente, a gente pode resolver questões administrativas, né? O paciente que foi encaminhado e não conseguiu achar, não deu certo. Você pode organizar, né? Você vai precisar organizar a agenda para essa tarefa, capacitar a equipe, né? Mas é uma possibilidade também de você melhorar o acesso, né? E uma última dimensão, que é, né, a equidade, o acesso, pensando, né, que voltando para as questões, né, da saúde coletiva, né, que é fundamental, é o fato de a gente trabalhar no território, né, a gente precisa fazer uma gestão sanitária desse território, né? E aí uma das dimensões fundamentais é a busca ativa. E nós já temos isso organizado, que é a estratégia de saúde da família. Só que no meu diagnóstico, né, seria o quê? Fazer na microárea como um espaço, ela é um espaço estratégico, a saúde da família foi pensada para que o território seja um espaço de vigilância à saúde, de controle de portadores, de condições crônicas,
né? Reconhecimento de bolsões e famílias de alta vulnerabilidade, etc, etc, etc. O que acontece? O trabalho do agente comunitário, que é quem tem essa interlocução, né, e é desvalorizado e pouco aproveitado pelas equipes. Né? Não estou falando de Botucatu, estou falando em geral. Né? Pensar em iniciativas no território para reduzir as desigualdades de saúde. Né? Lembrando de uma questão que é a equidade inversa, ou seja, quando fazemos ações de saúde num território, né, dentro da própria unidade ou no território, o que acontece é que justamente as pessoas que mais têm acesso são as que vão primeiro começar a usar isso. Né? Ou seja, as pessoas que mais têm problemas, elas não veem o serviço. Né? Por isso que nós temos que ter uma ação ativa. E mesmo quando se produz ações no território, né, o impacto vai ser sobre as pessoas que estão em melhores condições desse território. Ou seja, as pessoas mais ricas, que estão empregadas, né? Porque aquelas pessoas em pior condição, com mais alta vulnerabilidade, elas vão demorar mais. É o que muitos autores chamam de equidade inversa. Né? Você faz algo para alcançar. Né? Bom, eu lembro que em novembro, dezembro, já quando, né, o prefeito Pardini me chamou para começar a conversa e para eventualmente eu assumir a Secretaria de Saúde, havia 3 preocupações principais na área de saúde detectadas durante a campanha. Então, e uma delas seguramente era a questão do acesso. Então essa foi identificada junto com problemas do pronto-socorro adulto e a questão das famigeradas reuniões de equipe, de fechamento de posto de saúde para reunião de equipe, eram identificadas pela gestão como os 3 principais problemas de saúde. Então a gente vê que a questão do acesso realmente ela tem uma importância não só estratégica, também como questão de saúde, mas também com peso político bem grande. E já ainda em dezembro ele já me passou, alguém levou isso para ele, então quando ele já conversou comigo, uma das primeiras coisas que ele me apresentou foram os modelos e textos de acesso avançado, especificamente um trabalho feito lá com a equipe de Curitiba. Então eu lembro que eu li bastante sobre isso já no final do ano, no começo do ano, e uma das primeiras ações que a gente teve quando a gente assumiu foi uma reunião com todos os gerentes de todas as unidades de saúde, com o prefeito ainda na secretaria, montar um grupo de trabalho para justamente discutir a questão do acesso, mais especificamente esse desejo do prefeito de avançar na questão do modelo de acesso avançado. Eu sei que acabou não sendo aprofundado nessa discussão agora, mas a gente pode também tocar nesse assunto, porque é uma questão realmente que existe uma demanda da população por ser atendido. Quer dizer, a demanda espontânea é uma pressão muito grande para que todo mundo que chegue numa unidade de saúde seja efetivamente atendido. Isso ocorre nos pronto-socorros e a gente tem visto isso, nós estamos tentando encontrar um modelo para tentar desafogar essa procura por pronto-socorro de pacientes de baixa complexidade e estamos tendo dificuldade. Então, eu acho que o grande desafio da questão do modelo, primeiro, definir qual é o modelo, eu acho que é importante. E o que eu tenho notado que traz muito problema para a gente do ponto de vista de gestão na Secretaria de Saúde, é que existe hoje uma disparidade de modelos na rede. Então, dentro das próprias unidades de estratégia de saúde da família da UNE, funciona de um jeito, no centro de saúde de escola funciona de outro, nas unidades da prefeitura funciona de outro. Então, quem procura hoje uma consulta na rede, não sei exatamente como é que é, só para dar exemplo, se vier aqui no centro de saúde de escola, a agenda só vai abrir em janeiro, lá no Jardim Holanda é só de quarta-feira, o outro lugar é só na segunda, uma sim, uma não. Assim, existe muita disparidade, não tem uma uniformidade. Então, acho que primeiro, além de a gente definir em conjunto, de forma consensual, trabalhada, que essa foi a proposta, acho que eu me lembro no começo, a Dani participou bastante disso, até coordenou a grande maioria das reuniões,
sempre existe esse perfil do prefeito de ser muito atuante, muito hands-on, quer colocar a mão nas coisas, que as coisas aconteçam para ontem. Então a gente conseguiu convencê-lo de que isso era um processo que a gente precisaria discutir, no mínimo ao longo de um ano. Fizemos um cronograma com etapas, acho que acabou esfriando um pouquinho, né, Dani, por conta de outros problemas que a gente vem tendo, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa avançar. E o grande desafio, como eu ia dizendo, é distinguir o atendimento da demanda espontânea do pronto atendimento, que eu acho que é isso que o modelo de acesso avançado, pelo que eu pude ler e depreender, ele procura fazer, ou seja, o que a gente vê hoje, a pessoa que vai na demanda espontânea, ele é atendido, eu recebo muitas queixas, eu acabo filtrando isso através de ouvidorias e queixas na rede social. Então a pessoa consegue uma consulta extra, aí ela vai se queixar para mim porque diz o seguinte: não, a consulta é extra, então eu não examino a barriga, porque você está com dor de garganta. A consulta é extra, então eu não faço receita, porque a consulta é extra. Não, a consulta é extra, eu não vejo o exame. Eu acho que esse é o grande desafio, distinguir, quebrar esse mito de que a demanda espontânea é só queixa e conduta. Quer dizer, dor de garganta, cataflã e paracetamol. Não é isso. Eu acho que o atendimento da demanda espontânea que o acesso avançado prega, pelo que eu entendi, é que cada visita de um paciente no posto de saúde, seja por uma queixa aguda, ela deve desencadear, deve ser uma oportunidade para que você revise todo o processo de atendimento do paciente, ou seja, então você reduz a agenda de programáticos para níveis de 50%, 30%, dependendo se é pediatria, se é gineco, dependendo da vulnerabilidade da área, mas que quando esse paciente chega na unidade por demanda espontânea, por que não é uma oportunidade de rever a sua vacina, de saber se ele é diabético, como é que é o controle do diabetes, checar exame, enfim, aproveitar o momento da visita do usuário para que você desenvolva atividades programáticas. Eu acho que esse que eu entendi que talvez seja a maior dificuldade e o maior desafio de se avançar para um modelo que privilegia a demanda espontânea, mas sem que se torne isso apenas uma questão de queixa-conduta e medicar os sintomáticos e liberar o paciente. Agora sou eu? Isso. Professor, eu inicialmente queria te parabenizar pela aula, porque foi muito bacana, de uma maneira muito rápida, agregou tantos textos e pôde trazer tantos conteúdos, viu? Muito bacana mesmo. E também a todos vocês por estar elencando esse assunto. Eu espero muito que o senhor se anime em escolher esse tema para a discussão do artigo, porque eu vejo assim que é um tema que tem a capacidade de disparar diversas outras situações que a gente vivencia na prática, como a questão do financiamento. E assim, eu anotei algumas coisas que eu queria falar aqui para a gente poder abrir para a discussão. O senhor falou da questão da ausência de redes, eu incluo também a questão do sistema de informações. É inadmissível que a gente tenha um país tão grande que tenta tanto falar de redes e a gente não tem um sistema integrado. É difícil compreender como a gente vai alcançar os sonhos, as metas nessa situação, né? O senhor falou do excesso de demanda, do modelo biomédico, da ausência da capacitação, e também eu tinha colocado aqui a ausência de capacitação, de espaços democráticos para discussão, reflexão e reorganização dos processos de trabalho. É imprescindível que a gente rediscuta isso. Eu compartilho com o gestor atual do município, compreendo as dificuldades que ele vivencia, e eu acho que ele acredita, e eu acho que muitas são reais. E se a gente não acertou anteriormente, eu acho que a gente tem que rever a estratégia e não o motivo da reunião. Eu acho que isso é importante, até para que a gente tenha um outro problema, evitar outro problema, que é a ausência de vigilância e saúde. Eu acho que hoje nós trabalhamos com território no escuro, a gente não conhece os nossos territórios, né? E temos dificuldade. Eu acho que não é a ausência de reunião, mas a reunião ela precisa ser repensada, a forma como a gente desenvolve a reunião, para que a gente possa produzir os trabalhos, né? Então a gente não tem um acesso fácil, eu já tinha colocado isso, o senhor colocou muito, muito bem.
E eu tinha pensado em colocar aqui a questão de que a gente não tem tecnologia organizacional consolidada, a gente trabalha com motivações internas, com trabalhos, os textos do nosso sistema do SUS, eles são muito bacanas, mas ainda com diretrizes genéricas, que a gente tem dificuldade de imprimir na prática, em processos de trabalho, né? E isso tudo vai tornando um acesso restrito à universalidade, porque o acesso está restrito à universalidade, então o acesso é para todos. E todas as outras princípios, como o da equidade, acabam sendo subjugados, assim, né? A questão da flexibilidade da agenda é uma coisa imperativa. Tem poucos trabalhos falando, né? Acho que agora está começando a produção da questão de acesso, mas a flexibilidade da agenda ela é importante. E quando a gente tem uma agenda esgotada, todo mundo sabe o resultado. O resultado é uma tensão enorme e aí a solução é atender todo mundo. E para que a gente vai classificar risco se a gente vai atender todo mundo? Então não faz sentido. E aí aquilo vira um esgotamento do tempo, e o esgotamento do tempo promove ainda mais a alienação do território, porque não sobra tempo para mais nada, né? A gente também tem que rediscutir a questão da proporcionalidade de profissionais versus o território, porque muitas vezes cria-se uma unidade de saúde da família, o território é dinâmico, ele vai crescendo, ele vai se expandindo e aquilo vira uma dimensão que a gente não consegue vencer. E também, no país todo, não falando só de Botucatu, a questão de recompor as equipes, né, na medida que esse é um processo difícil, até pela questão do subfinanciamento, né, nos profissionais da contratação direta pela rede pública, o quanto o município sofre quando perde um profissional e de recompor, a questão dos agentes comunitários de saúde. Então, a mudança, todo o foco do trabalho tem que ser para a gente reverter o modelo de atenção e privilegiar ações de promoção, redefinir as ações assistenciais. E a classificação de risco é o meu grande sonho, pelo que a gente lê, aponta para um caminho mais de sucesso. E aprender a questão de ouvir a necessidade, de tomar uma decisão diferente, que não uma consulta rapidinha e médica, priorizar as pessoas pela questão de risco e incluir não só a perspectiva biológica, mas outras vulnerabilidades, né? Isso torna um acesso com mais equidade, né? E muitas vezes a demanda que se traz, como o senhor colocou, não é vivenciada. E é um exercício coletivo, e a gente tem dificuldade até para conversar, a gente precisa destravar o jogo, porque a gente não consegue nem conversar com os membros da equipe. Então, no final do dia, a gente vai olhar nos olhos e vai dizer, já nem sabe por onde começar. É humanamente impossível, matematicamente, a questão de eficiência, eficácia, a gente trabalhar focado no indivíduo, né? E na consulta médica. A gente precisa destravar isso através da diversificação, da gente rever o papel de todos da equipe. E os trabalhos de Curitiba falam muito da questão de ampliar as ações do nível médio, de trazer grupos, de focar o NASF como indutor desse movimento dentro do nível médio, né? Para que a gente possa ampliar o acesso e sair dessa roda viva. Acho que a gente, por fim, assim, eu queria colocar como o acolhimento tem que ser esse instrumento norteador, amplamente divulgado, a gente tem que ter um instrumento claro de como fazer esse acolhimento. Os agentes comunitários precisam estar muito apropriados e poder divulgar isso na comunidade, em todas as suas visitas, para que as pessoas reconheçam, a comunidade reconheça um fluxograma claro, né, tanto para a comunidade quanto para os profissionais, e a gente aprender a ter autoavaliação contínua. Por que as pessoas estão procurando a nossa unidade? Qual é a necessidade que a gente identificou e qual foi a demanda que ela trouxe? Qual é o perfil dessas pessoas? É caso agudo, crônico, agudizado, né? E numa troca contínua. E no Curitiba eles desenvolveram isso através de oficinas, com um movimento grande com os profissionais, com a universidade. Acho que o papel da universidade, e acho que isso aqui é uma sementinha, professor, é importante, tem que estar aproximado, porque a gente vai produzindo profissionais na mesma lógica que a gente reconhece que não funciona. E deveria haver uma interação, uma participação mais junta, né, da gestão, dos profissionais. Acho que isso é possível, a gente tem
eu acho que a gente é capaz de fazer esse movimento aqui localmente. Então, só para a gente abrir logo, né, acho que as pessoas querem se colocar. Então, eu tive em São Paulo agora, no feriado, no congresso estadual da PSP, né? Onde uma coisa que falaram, que eu também tenho pensado bastante, é que assim, eu acho as conquistas do SUS, em que pese o subfinanciamento, são inegáveis. Acho que o Toninho citou algumas, eu acho que isto, embora isso não seja amplamente reconhecido, isso é uma verdade inquestionável, né? Agora, a gente precisa parar com um mantra. A gente tem um certo mantra, né? Assim, da equidade, da integralidade, da universalidade. No caso da questão do acesso, o acolhimento, né? A gente tem um certo mantra que eu quero dizer o seguinte: a gente tem uma proposta, por exemplo, a PNH, a Política Nacional de Humanização, é de 2003. Nós estamos em 2017. E, embora em que pese também as experiências bem-sucedidas em alguns locais que foi investido nisso, tem um grande descolamento, né? Eu dou aula de acolhimento no 6º ano, né? Onde a gente discute a questão da vivência dele nas unidades de saúde da família. E aí tem um puta descolamento, ele fala assim: então, professor, é muito legal que a senhora fala, essa coisa da escuta ampliada, do diálogo, de trazer a realidade e tal, só que, né, isso não acontece. Então, ninguém está fazendo isso, não dá tempo. Essa semana, professora, a gente atendeu 40 extras, 60 extras, enfim, né? Aí não tem, isso é essa conversa fiada, ainda mais quem não gosta de saúde pública, né? Isso é conversa fiada, né? Isso é blá 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 de sanitarista, né? Bom, eu acredito, né, que isso é possível, que isso muda a qualidade e tal, mas algumas coisas que a Dani chamou a atenção são muito importantes, eu acho, que o André chamou a atenção, assim. Então, primeiro, acho que a gente tem que equacionar capacidade de resposta do serviço. Então, não adianta pôr uma equipe que vai atender uma população, né? Era para ser 4 mil, virou 40 mil. Não estou falando que isso acontece aqui, eu não sei as proporções, mas... Acontece. Né? O previsto é uma equipe de saúde da família para 4 mil pessoas, né? Para 1000 famílias, né? Ou 4 mil pessoas aproximadamente. Aí isso virou 6, virou 8, virou 10, virou 20, virou 30 mil pessoas. Isso tudo não é equacionável, não é possível um negócio desse. Então essa é uma questão. Então, ou seja, na verdade isso significa que precisa mais dinheiro na atenção primária. Atenção primária sem recurso não dá. Então esse é um estrangulamento, né? Agora, eu acho também que tem um estrangulamento por parte da organização, né? Embora já tenham ocorrido muitos treinamentos sobre acolhimento e tal, acho que falta, não basta treinar, tem que ser, né, tem que ser um projeto. Isso que a Dani falou de Curitiba, assim, então tem que ser assim, eu acho que as unidades podem ter algumas diferenças que têm a ver com organizacionais, que têm a ver com características da própria área, tal. Acho que poderia ter algumas até que tivessem um atendimento estendido no horário, mas acho que não precisam ser todas, porque nem vai ter demanda, mas enfim, por exemplo, né? Mas acho que a gente tem que pensar nas estratégias de organização que viabilizem um atendimento que seja mais coerente com o projeto. E qual é o projeto, né? Então, isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber qual é o nosso projeto. Qual é o projeto de atenção primária para o município, né? Então, apesar das políticas de restrição da crise, vamos lá, os municípios terão que fazer escolhas de investimento. Os municípios vão continuar investindo
pesadamente naquilo que é, inclusive, responsabilidade sua, que é a atenção básica e educação, enfim, né? São responsabilidades, quer dizer, junto, para falar assim, não são só essas, verdade, mas são as principais políticas sociais, junto com um conjunto de outras demandas, né? Não é simples. Eu não quero ser gestora municipal de nenhum. Mas, enfim, eu acho que é uma equação... Início imediato. É uma equação complexa, né? Mas, assim, outra coisa super importante que foi falada, a gente conhece o território? A gente não conhece o território, né? Assim, acho que precisa agente comunitário de saúde, em todos os serviços, inclusive nos que são unidades tradicionais, que eu acho que é um elo importante, mas para além dos agentes comunitários, eu também estou super convencida que a gente precisa ir à comunidade, a gente precisa conhecer melhor, porque assim, acesso a quê? Entendeu? Vamos ampliar o acesso. Acesso a quê? A gente tem que perguntar, acesso a quê que a gente quer? É acesso a mais remédio, mais medicamento, mais exame, mais especialista, mais consulta médica, mais consulta médica, mais consulta médica. A gente estava fazendo hoje a previsão, a projeção da agenda, a abertura da agenda da área de saúde do adulto, não é no serviço inteiro, da área de saúde do adulto. A gente já tem hoje instalado uma capacidade de quase 400 consultas médicas, estou falando das outras coisas, consultas médicas por semana na saúde do adulto. Então, e não dá conta, tem confusão, tem briga, tem pressão, mas a gente oferece hoje exatamente 386 consultas médicas por semana, juntando agendados e não agendados. Essa oferta. Não estou dizendo quanto a gente está fazendo, eu acho que a gente faz, oscila, faz mais, faz menos, não sei se faz menos. É muita coisa, enfim. Mas será que é muita coisa em relação à população, à demanda da população atendida? Não sei. Mas será que essa população atendida precisa de tanta consulta médica e não, ou precisa de outras coisas? Que outras coisas? Então, oferta do que a que, entendeu? Acesso a que, né? Acho que a gente, então isso depende do nosso projeto. Eu acho que o acesso avançado, no formato em que o André falou, talvez fosse bacana, mas assim, eu acho que o limiar entre o modelo queixa-conduta e pode até liberar, fazer uma queixa-conduta um pouco mais qualificada, falar assim, não, você faz exame dirigido à queixa, exame físico dirigido à queixa, e pode pedir o exame que você precisar, dar medicação e tal, e você faz um acesso avançado, que na verdade é uma queixa-conduta com mais recurso, mas entendeu? Você vai até gastar um pouco mais, eu acho. Você faz uma queixa-conduta com mais recurso e não, mas assim, continua sendo queixa-conduta. Este eu acho que é o em cima do muro, porque lendo o autor que propôs isso, em 2003, acho, em 2003, o artigo original lá do americano é de 2003, nós estamos em 2017, e isso agora é uma questão da gente. Aí ele fala assim, o que é o acesso avançado? Fazer o trabalho, fazer hoje o trabalho de hoje. Me parece uma coisa muito empresarial, linha de produção, assim, o que tem para fazer? Vamos lá, vamos fazer. Isso é limpar, quer dizer, não sei, a impressão que eu tenho é limpar a fila, porta de pronto-socorro, entendeu? Assim, pronto, já resolvemos. Claro que pode ser diferente, mas então para ser diferente precisa ter um investimento na capacitação e no aprimoramento do modelo, do que é que a gente quer oferecer, muito grande, né? Enfim, é um desafio, acho que ninguém tem uma solução pronta, mas eu acho que a gente precisa discutir mais, ouvir mais as pessoas, ouvir mais o cidadão, os profissionais e ver o que fazer, porque ninguém aguenta mais, os profissionais estão super sobrecarregados,
esgotados, cansados. A população reclama, porque então a qualidade do atendimento, né, é questionável e tal. A gente erra mais tecnicamente, quanto mais rápido a gente atende, mais erros a gente está sujeito a cometer, não tem dúvida, né? Enfim, vamos discutir o acesso. Talvez a gente pudesse falar um pouquinho sobre quais outras barreiras ou experiências exitosas, né, vocês estão pensando ou vivenciam.